apropriada, não é a mais eficaz que vai conduzir para uma solução. Talvez até conduza. É possível que consigam, brigando, consigam resolver. Mas eu acho que não é a maneira mais eficaz. Eu acho que deveriam tentar, né? Eu estou citando especificamente esse caso do Monark. Tem outros casos que não tem escolha. Você tem que brigar mesmo, porque não dá. Tem casos tipo, sabe, sei lá, o cara sequestrou uma pessoa e está lá torturando a pessoa. Você não tem como tentar negociar, você tem que ir lá e salvar a pessoa da tortura. É que o caso do Monark também, que eu penso sempre, é que ele meio que caiu na rede do peixe, né? Porque eu não sei se tu viu o início dessa treta toda. Se eu não tô enganado, foi alguma coisa que ele defendia o partido lá, que não é bom falar o nome aqui na live, né? Mas ele defendia uma criação desse partido pra fazer um monitoramento e não deixar isso ser criado, por exemplo, numa logia nos becos lá onde não tem, né? Deixar isso na política pro pessoal acompanhar e fazer isso. E meio que o termo que o pessoal usa é que tiraram ele pra Cristo, né? Começaram a perseguir. E o que eu dei o termo do urso é que, na minha visão, eu acho que não tem como realmente negociar com o Estado. Não tem como você chegar a um ponto de falar, Estado, você errou nesse ponto e o Estado reconhecer o erro e meio que reaver, né, esse julgamento que foi feito. Então o Monark foi caindo, porque uma analogia que eu faço, não sei se você viu o caso desse Thiago Santinelli. Esse Thiago Santinelli, ele é um humorista de esquerda que falava coisa muito pior. Ele falava coisa que, se eu falar aqui, a minha live cai, entendeu? E falava publicamente e não teve nenhuma retaliação no nível que teve o Monark. O que a gente assimila, né, justamente pela posição política dele. E o Monark, realmente, o pessoal perseguiu a um nível absurdo, né? Foi um caso muito específico. E não é uma coisa que ele realmente cometeu um crime real ou alguma coisa que justifica toda essa perseguição. Foi meio que essa questão que foi escalando, né? Meio que numa analogia. Ele xingou a mulher do outro, aí voltou com um pedaço de pau. E nenhum parou, né? Nenhum cedeu. Foi indo a um ponto, só que o Estado... na minha visão, acho que é impossível o Estado ceder. O Estado reconhecer que, por exemplo, ele fez um julgamento errado, alguma coisa errada e pedir perdão, né, para o monarca, por exemplo, desculpa por ter começado isso, você não estava errado nesse início. Começou, né, e depois é uma engrenagem que só gira para um lado. Então acho que é um caso muito específico, né, não tinha como o monarca, a não ser que o monarca aceitasse, eu nunca mais vou fazer vídeo pro YouTube, tá aqui todas as minhas contas, tá aqui tudo, né, eu acho que essa seria a única opção do monarca ceder. Porque realmente o termo que o pessoal usa é que tiraram ele para Cristo, né, realmente foram atrás de crucificar o cara por um motivo irrisório, né, tem gente que faz coisa muito pior e tá aí. Eu acho que são vários pontos aí, né? Dois eu acho que são talvez os principais. Um deles é, como começou esse negócio? O Flow estava fazendo sucesso. E isso estava incomodando algumas pessoas, muitas pessoas. Eles não queriam que ele continuasse crescendo. Eles queriam um pretexto para derrubar o Flow. E o Monark, ele deu alguns pretextos. Um desses pretextos foi aquela questão com a Tabata, né? Aquela discussão com a Tabata, que estava o Kim Kataguiri, e o Monark se posicionou de uma maneira que ficou muito claro para as pessoas, inclusive o próprio Felipe Neto, ele defendeu o Monark. Na época em que teve aquela situação, a minha interpretação, inclusive, foi de defesa do Monark, no sentido de que ele não é, obviamente, nazista, nem fez apologia ao nazismo e nada a favor do nazismo, porém, ele teve uma discussão com a Tabata no sentido que a questão a Tabata disse que não deveria permitir a criação de partido nazista. O Monark, do ponto de vista dele, ele é tão a favor da liberdade de expressão que ele defende o direito dos nazistas, embora ele seja contra o nazismo, mas ele defende o direito que, mesmo as pessoas tendo um ponto de vista diferente, radicalmente diferente do dele, elas têm que ter o direito de criar o próprio partido. A minha interpretação foi essa, que acho que foi o próprio Felipe Neto também interpretou dessa forma. Acho que as pessoas de boa fé e de bom senso interpretaram dessa forma. Distorceram isso de uma maneira completamente covarde, corrupta e absurda. Uma coisa assim, jumento, né? Transformaram aquilo numa declaração, falaram que ele era nazista, que ele estava fazendo apologia ao nazismo e outros absurdos. Essa é uma parte. A questão embora ele não tenha defendido nem o nazismo, nem tenha feito apologia ao nazismo, a partir do momento em que ele defende a criação de um partido que prega o cerceamento de liberdade, que prega a tortura, que prega o genocídio, né? O nazismo é muito perigoso. Então você tem que defender a liberdade, inclusive a liberdade de pessoas que têm opiniões diferentes das suas, desde que essas pessoas não defendam um ponto de vista
que estimule a violência, a tortura, o genocídio, o massacre, etc. Né? Que é o que acontece no caso do nazismo. Então ele está certo de defender pessoas que têm um ponto de vista diferente do dele, mas ele está errado de incluir nesse grupo o nazismo, que é um caso particular que não se pode defender, porque o próprio nazismo combate a liberdade de expressão. Então ele está defendendo a liberdade de alguém que futuramente vai tirar a própria liberdade dele, né? Se essas pessoas que ele está defendendo chegassem ao poder. Então está errado aí. A Tabata colocou isso de maneira muito clara. Ela rebateu, ela argumentou com ele. Em vez dele concordar com a Tabata, ele ficou insistindo nisso. E aí é isso que lascou, isso daí que ele deu álibi, né, realmente. Então, quer dizer, na época que ele fez esse comentário, a crítica que eu fiz foi basicamente essa. Eu defendi o posicionamento do monarca, que ele acho que foi muito correto, inclusive, dele defender até mesmo as pessoas que têm pontos de vista contrários ao dele, ou diferente, muito diferentes do dele, que são os nazistas. Ele não está defendendo porque ele é nazista ou porque ele é simpatizante. Ele está defendendo porque, mesmo eles tendo opiniões diferentes, ele defende a liberdade das pessoas que pensam diferente dele, que eu acho muito correto, isso, muito positivo. Exceto quando se trata de nazismo, de fascismo, de satanismo, de pessoas que vão propagar o mal, que querem usar aquela liberdade para causar o mal. Então ele tem que defender a liberdade até um certo ponto. Se não ultrapassa, a mesma liberdade em excesso, ela pode levar a vários problemas. Né? Então ele tem que ter a liberdade importante, mas com algumas restrições para que a pessoa não saia matando, estuprando e fazendo outras maluquices. A Tabata fez essa crítica, o próprio monarca, em vez dele se defender naquele ponto de uma maneira, tem razão, mas, papapá, não, ele insistiu naquele ponto. E aí começou a complicação. Não porque tenha sido grave, não foi grave, eu acho que foi um erro que ele merecia, talvez um puxão de orelha. Não o massacre público que ele sofreu, né, o linchamento público, que todo mundo, várias pessoas saíram do canal dele, quer dizer, foi uma reação completamente estúpida. Ele foi um erro, eu acho que ele cometeu um erro, mas foi um erro pequeno em relação à punição que ele sofreu. Só que tem vários outros pontos aí. Primeiro porque ele já estava cercado de um grupo de parasitas, né? Ele continua cercado. Muitas pessoas se aproximaram do Flow, e continuam, não só do monarca, mas de direita e de esquerda. Os caras, tanto os direitos, estão cercados por parasitas que se aproximam, que querem sugar o sangue do cara enquanto eles podem, quando o cara precisa, eles chutam o cara, que não precisa mais do cara. E fizeram isso já com o monarca, já fizeram com o Igor e vão fazer com outros e continuam fazendo. E eles não têm o discernimento de identificar quem são as pessoas que eles poderiam e deveriam manter por perto, que são os caras que vão dar apoio quando eles precisarem. O próprio, por exemplo, o conflito do monarca com o Felipe Neto. O Felipe Neto é de esquerda e defendeu o monarca. Quer dizer, para mim ele ganhou pontos nisso, porque ele agiu de uma maneira ética. Né? Da mesma maneira que o monarca é contra o nazismo e defender o direito dos nazistas de fazer uma coisa que ele não acredita, mas que é diferente da opinião dele, mas que ele acha que eles têm o direito, o Felipe Neto é contra as opiniões do monarca, mas ele defendeu o monarca naquela situação porque ele sentiu que o monarca foi injustiçado. Então ele se posicionou de uma maneira favorável ao monarca. Não estou defendendo o Felipe Neto, nem o monarca, nem ninguém. Eu estou dizendo que nesse caso específico, eu acho que o Felipe Neto teve uma postura correta. Né? E o monarca teve uma postura correta de defender o ponto de vista, defender pessoas que têm ideologias diferentes das que ele acredita, mas não especificamente no caso do nazismo, que foi um ponto cirúrgico de falha, e que ele não reconheceu. Né? E, embora ele não tenha reconhecido, mas ele não agiu de má fé. Esse é o ponto crucial nessa história. Ele deixou claro que ele não agiu de má fé. E algumas pessoas transformaram aquilo numa atitude de má fé, não porque eles acreditassem realmente. Alguns talvez acreditassem porque não pensam com lógica, não conseguem analisar, interpretar um texto. Mas alguns perceberam que ele não agiu de má fé, mas usaram aquilo porque eles queriam um pretexto para derrubar o monarca, porque ele estava incomodando muita gente, então eles usaram aquilo. O cara é nazista, o cara, é nazista, e todo mundo começa a repetir uma manada, né, de jumento que vai seguir, um falou, todo mundo vai repetir sem pensar, sem analisar o que está falando. Então foi um processo todo em torno disso. Quer dizer, o monarca, ele em parte, ele cometeu, não foi o único erro que ele cometeu, teve outras declarações que ele fez em outras situações, mas eu acho que nada muito grave, nada que justificasse o linchamento público que ele sofreu e as consequências posteriores, os desdobramentos que teve essa situação. Eu acho que houve exageros em muitos pontos. Porém, a maneira como ele lidou com isso também piorou a situação. Né? Acho que ele exatamente. Eu acho assim,
Aquela questão que eu comentei, chegou num ponto que ficou difícil. Né? Eu acho que se logo no começo, quando a Tabata falou para ele, se ele já tivesse naquele ponto, falar, tem razão, talvez nem tivesse, as pessoas não teriam munição suficiente para condenar ele por nazismo, porque ele teria remendado naquele momento. Tudo bem, passou aquele momento. Se aproveitaram daquilo e apedrejaram o cara, crucificaram o cara. Tá, ele cometeu um erro, mas foi punido numa proporção muito maior do que a gravidade do erro que ele cometeu. Porque o erro não foi falta de ética ou defender uma coisa injusta. Foi um erro de julgamento de que, embora ele defenda a liberdade, naquele caso a liberdade nazista é contra a liberdade. Então havia uma inconsistência ali, havia um paradoxo, né, que ele não percebeu. Então foi um erro cognitivo e não um erro de ética, né, não foi um erro de má fé. Mas ele foi tratado como se houvesse, não apenas um erro de má fé, mas como se houvesse toda uma doutrina, né, como se ele estivesse defendendo, como se ele fosse um idealista de má fé. Transformaram aquilo, né, num negócio absurdo. E tanto é que incomodou algumas pessoas de esquerda, que são um pouco mais sensatas, que perceberam que aquilo era injusto. Então até pessoas de esquerda se posicionaram em defesa dele. Muitas pessoas de centro e de esquerda. E outras se aproveitaram, isso é uma coisa que foi muito covarde, que foi feita, pessoas que já tinham se aproveitado do programa em outras ocasiões, que já tinham se promovido no programa, e aproveitaram daquela situação para montar em cima e falar, agora eu vou dar porrada, tá todo mundo dando porrada, eu vou aproveitar e dar porrada para aproveitar ganhar popularidade nessa história. Então, houve muitas complicações aí. Né? Mas o ponto central, você disse que acha que o governo não teria condições, que o governo seria o urso. Eu não acho que o governo seja um urso. Né? Eu acho que o governo ele tem algumas atitudes que eu não concordo, várias atitudes que eu não concordo. Eu acho que eu estou mais inclinado para a direita do que para a esquerda. Não sou nem de centro, nem de direita, nem de esquerda. Eu procuro identificar elementos que sejam positivos em todas as doutrinas, ou em doutrinas que nem existem, né? Novos elementos que não fazem parte de nenhum regime, de nenhum sistema econômico, nenhum regime político, que possam evoluir para uma sociedade que seja mais justa, que seja mais produtiva, que seja mais agradável viver nessa sociedade, que as pessoas sejam estimuladas a produzir, que recebam uma recompensa proporcional à produção, à qualidade, à quantidade de produção que elas têm, que seja um ambiente harmonioso e positivo para todo mundo. Né? Eu sou a favor disso. E tem elementos, tanto no socialismo quanto no capitalismo, eu sei que os capitalistas vão me xingar e os socialistas também, mas tem elementos positivos dos dois lados. Não se pode ter uma visão dicotômica, né, uma visão maniqueísta, que só o socialismo é bom ou só o capitalismo é bom. Tem elementos. A União Soviética teve os melhores atletas do mundo, os melhores cientistas do mundo, os melhores matemáticos do mundo durante décadas. Né? A União Soviética era um país socialista e produziu muita ciência, muita tecnologia. Chegaram a colocar o homem no espaço, o cachorro no espaço, antes dos americanos, embora eles fossem economicamente menos desenvolvidos, tecnologicamente, educacionalmente, eles tinham algumas vantagens. Não estou defendendo. Teve um comentário que eu fiz na live do Fausto falando que eu estava defendendo a China. Eu não estava defendendo a China, sou contra muita coisa da China. Eu estava defendendo o quê? Algumas atitudes tomadas pela China foram exemplares, tinham que ser seguidas como exemplo. Outras foram execráveis e tinham que ser condenadas, tinham que ser evitadas. Né? E da mesma forma você encontra isso tanto no capitalismo quanto no socialismo. Não é porque é socialismo ou capitalismo que automaticamente tudo que está lá dentro é ruim ou tudo é bom. Tem algumas características que você tem que ter bom senso e filtrar. Né? Você está com uma inflamação no dedo, você não vai cortar o braço inteiro. Você tem que, se você conseguir remover só aquela parte que está com problema, ou se você tem várias feridas, se você conseguir remover só aquelas feridas e salvar o braço, você vai cirurgicamente remover as características que são ruins e aproveitar as que são boas. E isso você tem em vários regimes diferentes. Né? O anarquismo, por exemplo. Eu acho o anarquismo um sistema interessante em muitos aspectos, tem alguns problemas em outros aspectos. Então, tem diferentes regimes que têm muitos pontos positivos e muitos negativos, mas pegar um sistema só e achar que aquilo é o modelo que é o melhor do mundo e aquilo tem que seguir à risca, é uma visão muito reducionista e muito radical e distante da realidade, né? Que não contempla... Para não dizer uma ignorância, né? Porque a complexidade que você tem nos sistemas é muito grande. Você tem algumas características boas também no socialismo e também nas pessoas que defendem. Eu tenho vários amigos que são de direita e de esquerda. Né? Eu não vou brigar com o meu amigo porque ele é de esquerda ou porque ele é de direita. Às vezes o cara vai defender uma coisa que é absurda e fala, olha, isso aqui eu não concordo, isso aqui é um absurdo. Tanto faz o cara, sabe, o cara defende um lado ou outro, mas que está falando uma coisa que eu acho absurda,
eu vou discordar daquele ponto específico que ele está discordando, mas não vou deixar de ter amizade com o cara. A não ser que o cara tenha uma conduta, né, que seja radicalmente uma coisa grotesca, que sei lá, mata uma pessoa, faz uma coisa absurda. Ah, eu matei o cara porque o cara era bolsonarista, porque o cara era lulista, matei o cara. Não, então você é um assassino, independente de quem você matou, você é um assassino, não é mais meu amigo, você é louco, né? Você tem que estar internado ou preso. Então, dependendo dos argumentos, cara, e tem muitas vezes que as pessoas elas tratam como se fosse uma religião, né? É mais ou menos uma seita, né? Elas transformam numa coisa muito fanática, em que elas não analisam os fatos de forma objetiva. Se você diz alguma coisa diferente daquilo que elas acreditam, mesmo que seja um fato concreto, elas vão te criticar e vão te xingar. Isso é uma coisa muito ruim, porque é ruim para as pessoas, porque elas estão se impedindo, estão boicotando elas próprias de enxergarem a realidade de uma maneira mais lúcida, né, mais representativa de como as coisas realmente são, está se impedindo de ter uma evolução na compreensão do mundo e está prejudicando a pessoa que ela está ofendendo gratuitamente. Né? O ideal seria que as pessoas procurassem refletir sobre como as coisas realmente são, o que tem de bom em cada lado, e procurar reunir as coisas boas e fazer com que o mundo funcione melhor, independentemente de direita, de esquerda, de socialismo, de capitalismo, de anarcocapitalismo, de, social capitalismo, etc. Perfeito. E para a última questão já da live, para a gente encerrar por hoje, a questão mais pedida, né? O pessoal sempre fala, principalmente para mim, que você é uma grande mente, né? É uma honra você ser brasileiro, falar português e a gente poder absorver esse conteúdo que você compartilha e você entrar na toca do coelho, que é o termo que o pessoal fala para quem vira entusiasta do Bitcoin, né? E reconhece toda essa questão, é uma coisa ótima, né? Uma coisa impagável para nossa comunidade, tanto de desenvolvimento, tanto de inovação que você pode fazer para isso. Então, para encerrar a live de hoje e deixar em aberto, deixar claro, né, que o canal tá aberto para você. Sempre que você quiser participar aqui, difundir conhecimento, a gente está de portas abertas, pode sempre participar. Mas qual é a sua opinião sobre o Bitcoin? Você já comentou anteriormente, né, no início da live alguns